Quem haja compreendido bem o que dissemos das condições necessárias para que uma pessoa sirva de intérpretes dos bons espíritos, das múltiplas causas que o podem afastar, das circunstâncias que, independentemente da vontade deles, lhe sejam um obstáculo à vinda. Aí, gente, veja bem, são muitas informações. Lá ele deixou, como um bom pedagogo, uma afirmação que não era tão afirmativa, e aqui ele faz uma explicação para nós começarmos a entender todas as implicações que tem nas comunicações espíritas. E às vezes uma preocupação íntima que você tem de coisa justa, mas é uma preocupação que abaixa a sua vibração e te compromete ao trabalho. Então veja bem, quem haja compreendido bem o que dissemos das condições necessárias para que uma pessoa sirva de intérprete dos bons espíritos. Então tem uma condição para que você seja: concentração, entrega, desinteresse, sentimento de coletividade, de amor por aquelas pessoas que vão ser beneficiadas, consciência da sua responsabilidade do que vai ser feito, das múltiplas causas que os podem afastar. E dentre essas causas, elas são fisiopsíquicas, ou psicofísicas, como queiram. Porque, como eu disse, é uma preocupação. A pessoa sai para a mediúnica. O cônjuge teve uma discussão. E a pessoa chega da mediúnica e fala assim: nossa, essa pessoa não vai fazer nenhuma besteira? Ele automaticamente cai a vibração e deixa de prestar o serviço que deveria. Tem que ter entrega. Exclui-se das atavismos, das complicações do mundo e concentre-se nas benesses da mediúnica. Das circunstâncias que impedem, das circunstâncias que, independentemente da vontade deles, dos espíritos, lhes sejam obstáculos à vinda. Ainda tem situações que podem obstacular a vinda dos espíritos que você queira se comunicar. São muitas variáveis. Enfim, de todas as condições morais capazes de exercer influência sobre a natureza das comunicações, como poderia supor um espírito, por menos elevado que fosse, estivesse a todas as horas do dia? Então, se tem implicações morais, se tem implicações morais, nós temos que procurar entender que os espíritos não vão estar à nossa disposição todas as horas do dia. Então nós temos que ter um horário marcado. Mas nesse horário marcado eu quero receber, eu quero tirar proveito. Já vai complicando para que aquele espírito bom, para aquele espírito superior, venha. Porque eles precisam de nos educar moralmente. E dentro dessa postura de educação moral, nós precisamos aprender a sermos solidários, a sermos caritativos. Porque a mediunidade é um processo de educação da alma. Mas vamos continuar nosso estudo para que a gente entenda as colocações do Kardec. Há as ordens de um empresário de exceção e submisso às suas exigências para satisfazer a curiosidade do primeiro que aparecesse. Então, que tipo de espírito é esse que não tem nada para fazer para ficar à disposição daquele, conforme ele chama ali, empresário de exceção, para receber dinheiro? Simplesmente para satisfazer a curiosidade daquelas pessoas. Elas não querem compromisso com o bem, não querem se melhorar, não querem se aperfeiçoar, apenas querem receber aquele benefício, receber uma comunicação ali para satisfazer seu ego, satisfazer sua curiosidade, seu interesse. Nós temos que pensar sobre isso. Mas a pessoa procura atender aos outros para fazer um trabalho maior, para beneficiar um grupo, um conjunto. Parabéns. Já é uma atitude louvável. Sabe-se que a aversão infunde aos espíritos tudo o que cheira a cobiça e a egoísmo, o pouco caso que fazem das coisas materiais.
Como então admitir-se que se prestem a ajudar quem queira traficar com a presença deles? Então, isso aqui nós temos que prestar atenção. Você está fazendo um trabalho com a ajuda dos espíritos. Se você está recebendo remuneração, não é o espírito bom que vai vir. Bom, brincadeiras à parte, nós temos que procurar entender que existe uma regra para os espíritos. Conforme a gente foi vendo em todos os tópicos anteriores, eles vão trazendo para nós importantes entendimentos para que a gente procure entender, compreender como devemos agir, como devemos prestar conta das nossas ações para os espíritos e, principalmente, quando nós buscamos coisas materiais para a satisfação do nosso ego, do nosso egoísmo, eles têm verdadeira repulsa. Os bons e os superiores. Não, mas essa pessoa tem um protetor que gosta muito dele. Se ele gosta muito dele, vai dar uma lição nele. Não brinque com a mediunidade, não comercialize com a mediunidade. Por enquanto, é isso que está mostrando até aqui. Vamos continuar. Repugna pensar isso, e seria preciso conhecer muito pouco a natureza do mundo espírita para acreditar-se que tal coisa seja possível. Interessante como Kardec usa uma boa didática, e os espíritos que orientavam ele, obviamente, usaram muito dessa didática, porque ele termina o tópico anterior deixando na dúvida que a gente poderia receber, que só pelo fato de a gente receber dinheiro pela comunicação mediúnica, não é um fato que você vai suspeitar da mediúnica, da mediunidade. Mas o que vai fazer você suspeitar é um conjunto de valores. E dentro do conjunto dos valores está o desapego material. E aí a gente tem que conhecer a doutrina espírita bem, para saber que os bons espíritos, os espíritos superiores, têm repugnância para essa cobiça material. Então, se a gente conhecer bem o mundo espírita, o mundo espiritual, nós vamos começar a entender que receber dinheiro não é uma coisa saudável. Mas como os espíritos levianos são menos escrupulosos e só procuram ocasião de se divertirem à nossa custa, segue-se que, quando não se seja mistificado por um falso médium, tem-se a possibilidade de o ser por algum de tais espíritos. É o que a gente disse antes. Aí, se você está sendo mistificado por algum espírito mistificador, não está mistificando a mediunidade, está mistificando a comunicação. Não é um espírito superior, um espírito esclarecido, um espírito bom que passa a mensagem. É um espírito que gosta de brincar, que gosta de fazer fofoca, que gosta de trazer determinadas informações. Por isso que é importante o estudo do Livro dos Médiuns. Então, os espíritos levianos são menos escrupulosos, eles só procuram a ocasião de se divertir em nossa custa. Então, você tem que passar uma informação, vai passar a informação. Mas qual o conteúdo dessa informação? Qual a veracidade dela? É aí que nós temos que ter o devido cuidado. Segue-se que, quando não se seja mistificado por um falso médium, tem-se toda a probabilidade de o ser por alguns de tais espíritos, e dos espíritos levianos. Então, se você vai procurar um médium para pagar, para agir monetariamente, você vai ter um conjunto de riscos. E dentro desses riscos, você vai ter que refletir, você vai ter que repensar muito os seus conceitos de vida. Estas sós reflexões dão a ver o grau de confiança que se deve dispensar à comunicação deste gênero. Se é por dinheiro, qual a confiabilidade que eu tenho para acreditar nessa mensagem, para acreditar nessa comunicação? Se é por dinheiro, qual
as minhas reais características, que podem ser chamadas de características que vêm a somar para as realizações que tanto precisamos no meio espírita, que tanto precisamos dentro de uma comunicação mediúnica. A precisão está no desprendimento. Ao demais, para que sirvam de médiuns pagos, desde que qualquer pessoa, se não possui faculdade mediúnica, pode tê-la em algum membro de sua família, entre seus amigos ou um círculo de relações. Na época do Kardec, ele coloca: por que a gente vai pagar por um médium, para o trabalho de um médium, se na maioria das famílias nós temos alguém ou então algum amigo que é médium, que pode nos trazer essa informação gratuitamente com mais segurança. E no dia a dia nosso também vai ter vários médiuns sérios que vão passar mensagens coerentes, compatíveis com a doutrina espírita e com a nossa necessidade espiritual. É por isso que a mediunidade é sempre aquele caminho onde nós teremos que trilhar por ele com todas as cautelas, porque em todas as curvas sinuosas existem riscos, e a mediunidade é como uma estrada cheia de curvas sinuosas. A todo momento nós temos um risco. E aí, tanto os que vão exercer a mediunidade, como aqueles que estão em torno dos médiuns, têm igual responsabilidade na manutenção da qualidade das comunicações, da segurança nas comunicações. Portanto, é necessário procurarmos aprender cada vez mais a estudar os livros do médium. Que aprender o livro dos médiuns, a gente vai estudar, e estaremos sempre descobrindo coisas novas, sempre informações novas e diferentes. Necessário se faz que procuremos, então, colocar para nossos corações, para nossos sentimentos, aquilo que realmente falha a nossa alma. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos fortaleça.